Testemunho com a nossa irmã Patrícia. Irmã Patrícia, lá da nossa igreja no bairro São Cristóvão. Deus fez algo na vida dela e ela vai compartilhar conosco nesta noite para a nossa edificação. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Louva ao Senhor por estar aqui nesta noite, amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, será 2 testemunhos em um. Há 6 anos atrás, eu sofri uma dor muito forte na minha lombar, quando eu estava amamentando a minha filha, Micaela, de 6 anos. Caí com ela na cama e dali comecei um procedimento médico, onde foi constatado 2 bicos de papagaio na minha lombar. E fiquei com um bom tempo. Fiquei 2 a 3 meses usando muleta e um colete na lombar, por inteiro aqui. Andava igual um robô, mas andava. E logo depois, um tempo depois, quase um ano, nós estávamos numa oração de mulheres. E a irmã Leonila olhou para mim, que eu estava muita dor. Ela falou: irmã, você crê na sua cura? Ela leu lá em Lucas, se não me engano, 13, de uma mulher que andava curvada, acho que por 16 ou 18 anos, por uma enfermidade alojada por um espírito maligno. Falei: irmã, eu creio. Não, você crê mesmo nesta noite? Ela falou comigo com voz de autoridade. E porque enquanto eu vou lendo esse texto, as irmãs vão ungir as suas costas e vai orar. E essa enfermidade, essa dor vai sair em nome de Jesus, se assim você crê. E elas ali oraram, ungiram. Isso foi numa quinta-feira, irmãos. Na sexta, nem percebi que tinha coluna, nem percebi que tinha lombar, que tinha quadril, enfim, porque a dor era daqui para baixo. E aí eu fui curada em nome de Jesus, no poder do agir da oração na minha vida. Amém? Glória a Deus. E há 2 anos atrás, apareceu no meu punho um cisto. E aí eu procurei o Dr. Marcelo Franklin, que é o meu médico hoje, meu ortopedista. E até conhecida como a paciente do ovo, que eu falei com ele que eu tinha um ovinho de codorna aqui, né, que era de 1 centímetro por 1,9. E dali eu fui para ver esse ovinho, que estava aqui, esse cisto. E no cisto eu reclamei com ele uma tensão muito forte na minha cervical. E aí ele falou assim: vamos tirar um raio-x para ver o que é. Do punho a gente vai fazer um raio-x, uma ultrassom para ver. Estava tudo legal, só tinha um cisto. Ele falou: pode sumir ou não, se caso ele não sumir a gente aspira. Amém. E aí fomos olhar. O cisto não era nada em vista da cervical. E dali ele detectou artrose, da C4 até o C5, né, de 3 anéis aqui do osso, né, do esqueleto, do pescoço. E dali fomos para uma ressonância. Isso foi em novembro de 2018. E depois, lá em 6/12, eu fiz a ressonância e acusou também a hérnia de disco. E com isso, essa hérnia de disco e essa artrose, né, a artrose empurrou um osso que começou a encostar na minha medula. E com isso, as dores que eu sentia no braço direito e a perda da força se deu a isso. Porque o osso começou a apertar a minha medula. Começou a atingir os nervos do braço direito. Amém. Dali fui para a fisioterapia, comecei o tratamento. E no dia 22/5, no mês de maio, eu comecei a sentir muita dor. E aí ele me encaminhou para um neurocirurgião, Dr. Floriano Schwanz, lá em Linhares, onde eu fiz um eletroneuromiografia. O nome é cruel, mas o exame também é. Eu tomei ali mais de uns 40 choques nos braços. E nesse braço direito, que era, né, o problema relatado, foram colocadas agulhas deste tamanho, fiadas mesmo, irmão, no meu nervo, para ver o eletro, para ver a tensão do meu nervo, para ver onde que estava o problema. E foi logo detectado, né, dentro desse tendão de dentro aqui desse nervo do braço. E aí do esquerdo o médico falou assim: não vou nem fazer não, para não judiar demais de você, porque não tinha como não chorar. E tinha uma mulher antes de mim, que eu acho que a dor dela estava tão crônica, porque o meu estava à base da medicação. E estava tão crônica a dor dela, que a mulher saiu chorando de desespero. Eu falei com a menina da atendente, falei: eu não quero fazer esse exame. Ela falou: você que decide se você quer fazer ou não, você já está aqui. Eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu ali dentro? Eu tinha visto mais ou menos, mas não sabia que era tão dolorido assim. Enfim, dali, no dia 27/5,
fiz o exame, sobrevivi, glória a Deus. Fui para mostrar para o Marcelo. E quando eu cheguei lá, irmãos, a pior coisa é você ouvir da medicina que não vai te operar, porque você está novo. Você está nova, você pode fazer as fisioterapias e cuidar de você, do seu corpo, através da alimentação, através de tudo. Eu até costumo falar que o Marcelo é um pajé, né? Que ele costuma tratar o máximo natural possível. E dali ele quis me dar um encaminhamento para me pegar um passe livre na São João, queria que eu comprasse carro com desconto. Eu falei, uai, doutor, mas o que está acontecendo? Aí ele falou assim, não, eu te falei, para você não ficar chocado que eu te falar. Você está me chamando de deficiente física? Ele falou, você pode chegar lá. Irmãos, pensa da forma que eu saí daquele consultório. Era numa segunda-feira de manhã, à tarde eu ia fazer visita com o pastor Daniel no hospital. Eu saí pelas ruas perguntando, Deus, o que é isso? O que está acontecendo na minha vida? Sabe o que é virar de cabeça para baixo dentro de você? Eu falei, não, como é que eu vou fazer? Aí vem aquela coisa, eu não prego, eu não louvo, eu faço os meus trabalhos manuais na igreja, ajudo a ornamentar a igreja, trabalho no Ministério Infantil, sirvo lá no Ministério Infantil, faço o que eu posso fazer com as minhas mãos, trabalho das minhas mãos, porque ele tinha me proibido tesoura, me proibiu costurar, me proibiu fazer faxina, me proibiu pegar peso, nada que pudesse sobrepeso na minha cervical. E aí eu me desesperei. Aí naquele dia, quando nós chegamos no hospital, o pastor Daniel vai lembrar. Quando eu saí da ala da maternidade, que eu entrei na ala das mulheres, uma mulher que estava há 54 anos atrofiada por um tipo de paralisia que havia dado nela quando era criança. O senhor lembra disso? Quando o pastor entrou no quarto, ele falou, irmã, se contenha. Eu estava chorando, porque eu fui orar pela irmã, a mulher orou por mim. Porque quando eu entrei, eu vi ela deitada, eu olhei para o teto e falei, hoje o teu cajado, tua vara e o teu cajado hoje vão doer, com força. E porque Deus estava falando comigo. E ali aquela irmã, aquela mulher olhou para mim e falou que ela glorificava a Deus. Porque eu falei, o que eu vou fazer? Se meu braço direito, que é o que eu manuseio as coisas, faço a maioria das coisas, atrofiar. Irmãos, e quando eu saí daquele consultório, dias depois eu me peguei andando assim, ó. O poder da nossa mente. O poder das palavras lançadas sobre as nossas vidas. Eu já estava atrofiada. Que era um processo longo, se eu não cuidasse, seria mais acelerado. E ali eu fiquei ali, eu me pegava assim, ó. No culto não dava glória com essa mão, não, dava com essa. E enfim, eu aprendi com aquela mulher naquele hospital, naquele dia, naquela tarde, daquele diagnóstico de atrofiamento, que enquanto você tiver fôlego, você adora ao Senhor. Não importa se você vai ter braço, vai ter perna, mas adore ao Senhor. E eu me agarrei naquilo e fiquei. E com o tempo, eu comecei a sentir dores muito crônicas mesmo. A medicação que eu tomava, não cheguei a tomar já primeira fase da morfina, porque a dor era muito crônica. E o ano passado, eu comecei a usar essa punheira de tala, para evitar forçar. Eu não podia rastelar meu quintal, eu não podia fazer faxina na minha casa, porque eu ficava 15 dias de dor crônica. Dor mesmo, irmãos. Isso aqui para o culto, dava glória com essa mão, porque eu não conseguia levantar o braço. Era uma dor insuportável, um mal-estar insuportável, um mau humor insuportável. E às vezes eu deixava de ir no culto, porque eu estava com tanta dor naquele dia, que eu não queria chegar no culto, porque não tinha como esconder. Sabe aquele dia que você não tem como disfarçar? Enfim. E aí, isso foi se passando, irmãos. Tomei essa enfermidade para a minha vida, deixei que ela escravizasse a minha vida. E no dia 9 de dezembro do ano passado, o pastor Lucenildo esteve lá na congregação para dar um testemunho da vida dele, contar um pouquinho da biografia da vida dele. Falou do testemunho sobre a vida de cura, sobre a vida dos meninos, né, da Kelly, do Lucenildo filho e da outra filha dele. E foi contar a história sobre o pé dele. E quando eu vi aquele homem falando que enquanto a medicina dizia que tinha morte ali, ele falava, Deus põe vida. Enquanto tinha morte, Deus põe vida. Aquilo, irmãos, eu fui me retruando, eu falei, Jesus... Comecei a ficar com vergonha de mim. Eu falei, como é que é? E ele ali falando que a medicina colocava a morte naquele pé. E ele falava, não, Deus, entra a vida nesse pé. E naquele dia, quando ele falou, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida. E você que crê, põe a mão sobre a tua enfermidade. E vamos orar junto, crendo. O testemunho dele foi tão impactante dentro da minha alma, dentro da minha vida, que eu falei, Senhor, eu não quero essa enfermidade para mim.
eu não tinha prestado atenção que era escravizada pelaquela enfermidade. Porque o dia que foi diagnosticada, eu tomei ela para a minha vida, me vitimizei dela. Não, tudo é medicina. E olha, irmãos, o que nós fazemos, né? Nós como cristãos. Nós profetizamos cura sobre a vida do irmão, daqueles que nos procuram para pedir uma oração, com autoridade nós colocamos a mão ali, crendo, e sobre as nossas vidas. Eu tinha um pensamento, se Deus me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Devemos manter esse pensamento. Mas nós também temos autoridade, da mesma forma que colocar a mão sobre o nosso irmão, ou aquele que está enfermo, que precisa de uma oração em qualquer área, nós também podemos fazer para a nossa vida. E aí, naquela noite, o pastor Lucenildo orou, lá do púlpito, eu coloquei a minha mão sobre a minha enfermidade e decretei, em voz alta, dentro dessa máscara. Eu sei que muitos talvez não puderam ouvir, mas eu sei que o Senhor ouviu aquela oração naquele dia. Falei, Deus, eu não quero ser mais escravizada por essa enfermidade. Ela pode até estar aqui, mas eu não vou mais me deixar levar pelas dores. Eu não vou mais deixar de fazer a tua obra porque eu sinto dor. Mesmo que eu faça a tua obra sentindo dor, Senhor, mas eu não vou mais sentir dor. Ela não vai mais me escravizar. Ela não vai mais me impedir de caminhar. Ela não vai me impedir de sorrir, de fazer minhas tarefas domésticas, minhas tarefas de casa. Não vai mais. Em nome de Jesus. E ali, meu irmão e minha irmã, minha filha, quando eu vi que era uma pessoa que botou a mão, era minha filha orando ali comigo. E eu creio, e naquele momento eu fui curada. Porque naquele mesmo final de semana, nós tivemos 4 eventos lá na igreja. Tivemos o culto de ação de graças de uma irmã, no dia 12 tivemos culto de mulheres, as irmãs sabem como é que é culto de mulheres, né? A gente ornamenta, pega um trem, pega outro. E na sexta-feira a irmã fez um jantarzinho para os jovens da igreja, só coisinhas dos jovens, ação de graça, porque ela tinha se formado em biologia. E ali peguei tampão de mesa, essas coisas, e movimenta braço. Só de tesourar, irmãos, eu já sentia dores que me tirava do sério. E aí no domingo nós tivemos culto de Santa Ceia de manhã, culto de missões à noite, glória a Deus. E na segunda-feira, no dia 14, eu fui no meu médico. Eu levantei, falei, eu levantei hoje, porque eu não levantava não. Ficava encruada ali uns 2 dias com dores, tomando medicação forte, que é o codeína com paracetamol, que é o Paco. E ali, naquela manhã, eu fui para o consultório dele, chegando lá, sentei na cadeira dele, ele falou, como você está? Eu falei, estou curada. Para a honra e glória do Senhor. Ele, como é que é isso? Conta para mim. Eu falei, estou curado, doutor Marcelo. Para a honra e glória do nosso Senhor. E fui contar para ele. Eu falei, não, quarta-feira eu recebi uma palavra sobre a minha vida. E que há 2 anos, aquele médico já foi usado por Deus, irmãos. Quantas vezes, não foi nenhuma nem 2 vezes não, que o pilar da nossa vida, corpo, alma e espírito, tem que andar equilibrado. Muitas vezes a nossa cura não vem sobre as nossas vidas, porque nós deixamos, a nossa mente deixa que o que está acontecendo no nosso físico, escravizar a nossa alma, nosso espírito. E eu ali contei para ele dali deu graças a Deus, reconheceu que o Senhor é Deus, glórias a Deus. E semana passada, quarta-feira retrasada, eu dei esse testemunho na igreja. Para edificar a fé dos meus irmãos. Não tinha nem falado com o pastor Lucenildo. Quando foi no sábado, eu tomei um tombo dentro da minha casa. Nós estamos com um filhotinho de Rottweiler lá em casa. Ele fez um xixi num granito, num hall assim. E eu pisei. Quando eu vi o teto, eu falei, é hoje. Aí eu agarrei assim, caí torcida. E da forma que eu caí torcida, era para ter quebrado o quadril. Senti a semana inteira meu pescoço igual uma catraca. Assim, daqui para baixo. Mas aqui, onde estava o problema, eu não senti nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu fui no Marcelo para tomar uma injeção para tirar as dores musculares do retorcido, que eu caí torcida. E ele me disse, por milagre de Deus, você não quebrou o seu quadril. E nem a sua coluna. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, hoje é o culto de fé e da palavra. Tenha fé. E use a palavra, porque a palavra de Deus tem poder sobre as nossas vidas. A enfermidade pode estar aqui, mas eu não vou ser mais escravizada por ela. Em nome de Jesus. E aí, depois disso, irmãos, na cervical, no braço, rastelando terreiro, fazendo um monte de coisa e não senti nada mais. Sabe que lá no fundinho você ainda coloca ainda a prova ainda, aquilo que Deus já fez na sua vida? Nós somos assim mesmo. Mas para honra e glória, meu genro falando, sogra, não pega isso, não pega aquilo. Eu falei, não, vou pegar. Não, olha a coluna. Eu falei, eu estou curada em nome de Jesus.
Então profetiza sobre a tua vida nesta noite. Quero deixar só um versículo que o Senhor já havia me dado, esse versículo há muito tempo sobre a minha vida. E o Senhor ainda falou comigo: você vai testemunhar e vai ler este versículo aonde você for. Ouvindo falar de Jesus, está lá em Marcos 5, uma palavra bem conhecida, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluias. Glórias a Deus. Aquela mulher com aquele problema, com aquela enfermidade há tantos anos, que nem a medicina deu jeito, nem o dinheiro que ela tinha, mas a fé dela rompeu aquela multidão que muitas vezes nós deixamos acontecer na nossa vida. Palavras lançadas, aquilo que é decretado pela medicina, aquilo que é decretado pelo próximo sobre a tua vida. Realmente, né, você está paralisada com isso, você não vai fazer aquilo, você não pode fazer assado. Irmãos, receba a cura nessa noite sobre a tua vida. Profetiza, porque da mesma forma que nós levantamos a nossa mão para profetizar na vida do nosso irmão, a cura sobre a vida dele, a libertação, a salvação, isso também você pode fazer sobre você. Porque a tua fé tem que mover uma palavra, e a palavra de Deus tem poder sobre as nossas vidas. E hoje, para honra e glória do nome do Senhor, já curou o tombo também, tá, irmãos? Glória a Deus. Mas esse braço pode adorar o Senhor sem dor. Posso louvar ao Senhor sem dor nesta noite. Aleluias e glórias a Deus. E eu louvo a Deus por esta igreja. Eu louvo a Deus pelos irmãos que oravam por mim na colmeia, porque eu chegava com muita dor. Eu chegava a ficar atrofiada muitas vezes, porque a dor era insuportável. Mas o meu Deus, o seu Deus, aquele Deus, esse Deus que nós estamos aqui nesta noite servindo e adorando, é maior do que tudo. E a última palavra vem dele. E tome posse dessa palavra nesta noite. E no dia que eu profetizei, no dia que eu coloquei esse testemunho lá na igreja, um irmão que estava um bom tempo parado. O irmão virou para mim no domingo, no mês depois do culto, virou para mim: irmã, tem tempo que eu não te ajudo no culto de missões, não te auxilio. E ouvindo o seu testemunho naquela quarta-feira, eu peguei a visão. E também tomei posse para a minha vida. E eu vou te ajudar. E eu creio que Deus também vai cessar a minha dor e pode sim restituir os ossos da minha perna, que só a medicina diz que pode ser consertado. Eu falei: amém, irmão, glória a Deus. Irmãos, então se você tiver um testemunho, fale para a igreja, edifique a igreja, não por mim ou por você, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus nas nossas vidas.